Nação oficial. Os resultados financeiros do Flamengo de 2026, apresentado por nada mais, nada menos que o BAP, o presidente do Flamengo. Então vamos ver junto aqui como que tá isso aqui, vamos lá. Parte 2, resultados financeiros. Eu acho que essa é a parte que é absolutamente sensacional. Eu queria chamar a atenção para os senhores que daquele 2,071 bilhões, nós crescemos 761 milhões de reais de faturamento em um ano. 761 milhões de reais de faturamento no ano. Alguém sabe quanto faturou? Qual foi o clube que faturou 761 milhões em 2024? São Paulo, pouco mais do que isso. Nós crescemos em um ano o faturamento de um São Paulo, que era o 4º faturamento do Brasil. Então, seu crescimento de faturamento. A receita recorrente é aquela que você olha para ver a tua saúde. O que acontece se o Flamengo perder tudo esse ano, não ganhar nada, a casa cai? A gente fatura 1.472 bilhões de reais. O orçamento do Palmeiras para o ano que vem, com tudo dentro, é 1,2. Então, nós temos um fôlego e uma musculatura para irmos por muito mais. A nossa margem recorrente, haja o que houver, saiu de 224 para 365 milhões. E a margem total, quando você coloca compra e venda de jogadores e Maracanã, vai para 636 milhões de reais. A nossa margem em 25 equivale ao faturamento do 5º clube em faturamento no Brasil. A gente cresceu um São Paulo, que é o 4º. E a margem da gente é o faturamento do 5º. Certo? Então, precisa ser SAF? Que orgulho. Claro que não. O resultado, saímos de 3 de prejuízo para 328 de resultado positivo, é uma variação absolutamente fantástica. Como é que a gente olha para o futuro, né? Então, nós planejamos 1,8 ano que vem. Por quê? Porque eu não tenho os 156 do Mundial e porque eu não posso dizer que eu vou ganhar a Libertadores e o Brasileiro, certo? Eu orcei em 2º lugar. Se ganhar tudo de novo, vai a mais do que 2,1 bi. Certo? Então, assim, nós temos uma situação relativamente confortável do ponto de vista financeiro para 2026. Quando a gente olha para os anos subsequentes, a gente vê que a receita vai crescendo de maneira linear, quase que 10% ao ano. A receita não cresce tanto, vocês estão vendo? Então, o que vai acontecer? A boca do jacaré, a nossa margem operacional vai crescendo com o tempo. Eu vou gerando mais resultado, mais caixa. Alguns dos senhores devem ter visto eu falando que eu tenho 1 bilhão para gastar nos próximos anos. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu sendo um clube de futebol, não tem nenhum investimento melhor que eu possa fazer do que reinvestir no clube. Então, assim, um caixa absolutamente saudável, um resultado crescente, margem acima de 30%. Isso se a gente não ganhar nada. Se a gente ganha de novo ano que vem uma Libertadores e um Brasileiro, a margem vai a 40%. O caixa vai a 300 e tanto. E a gente tem mais condições de reinvestir no negócio. Então, o Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista de receita econômica. Agora, uma coisa que é interessante, que é o seguinte: endividamento. A gente tinha 346 milhões de endividamento no final do ano passado. Caiu para 96. Gente, endividamento é que nem colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Certo? Como o nosso 96 não é com banco, isso aqui é um erro meu. Eu errei. Porque eu sou supersticioso, não aproveitei a janela do meio do ano e meti o pé na jaca. Quem achou que a janela do meio do ano foi agressiva, a gente podia ter feito. Se eu soubesse dos resultados da gente no fim do ano, eu teria feito o dobro da janela que a gente fez no meio do ano. Só que se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nem o pai. Então, eu joguei do lado conservador. Mas, 96 está errado para um clube que fatura 2 bilhões. Para quem está
conhece o conceito de alavancagem? Se não é dinheiro de banco, eu podia trabalhar tranquilamente com a dívida de mais 300, 400, 500 milhões de reais de jogadores que vão gerar o quê? A garantia de que eu vá ganhar o Brasileiro ou a Libertadores. Ah, mas se não ganhar num ano, mas se ganhar no ano seguinte está valendo também. Hoje eu tenho lastro econômico e financeiro para cometer esse tipo de aposta, vamos dizer assim, de ser muito mais agressivo, eu não tenho o que perder. Então, o endividamento da gente hoje é um endividamento que está errado. Um clube que fatura 2,1 bi e teve 360 milhões de resultado não pode dever 96 milhões. Está errado isso. A gente vai corrigir isso ao longo de 26. No Natal desse ano não vai dar tempo ainda, mas, enfim. Nação, se vocês sentem orgulho igual eu sinto, véio, comenta aí embaixo alguma coisa aí, comenta, pelo amor de Deus. A gente que passou tanto sufoco ver isso é sensacional, cara. É emocionante. Aqui é só um quadro para mostrar para vocês os números de 24. Olha lá, São Paulo, 732 milhões. E do lado tem o número de quanto eles acham que vão faturar esse ano. Então, é um descolamento importante. Vejam que a partir do 5º ou 6º clube brasileiro, começa a se fazer um fosso enorme de faturamento entre a gente e esses outros clubes. Do lado direito tem um quadro que ele faz a validação e a avaliação do valor dos clubes. Esse destaque do Flamengo aqui era para o resultado de 24. Certo? Vocês estão vendo aquela seta vermelha ali para cima? Esse é o valor do Flamengo com o resultado que a gente fez. Olha a diferença para os outros. Tem uma turma ali, se isso fosse uma corrida de maratona, de cavalo ou de bike, tem um clube que vai disparar na frente dos outros, que somos nós ali, à direita do quadro. Esse quadro está feito com os dados de 24. Com os dados de 25, eles serão muito mais superlativos. E aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, gente. A gestão anterior do Flamengo, ela não reagiu ao fator SAF. A gente não percebeu o que estava acontecendo. O gasto de alguns clubes dobrou nas aquisições, os caras aumentaram o nível de remuneração dos seus jogadores, e o Flamengo, que era o que mais investia, o que mais gastava com folha, nós caímos para 4º ou 5º lugar, durante 2 anos. Então, quando a gente olha aqui, ó, esse é um quadro que mostra eficiência. Se vocês olharem aqui na vertical, tem quanto que o clube fatura por ano. Então, em 24, o Corinthians teve de folha de pagamento, todo mundo percebe que é mais ou menos a mesma linha do Flamengo. O Corinthians teve o mesmo tipo de folha que o Flamengo, o São Paulo gastou mais na folha que o Flamengo fez mais pontos que os dois, o Flamengo foi mais eficiente. Mas eles apostaram e gastaram mais do que o Flamengo. E olha o Palmeiras lá em cima, olha o que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez uma boçalidade, acho que todos vocês já viram que eles gastaram 700 milhões. A diferença é que o Palmeiras gastou muito e fez muito ponto, né? Brigou com a gente até o final. O que a gente vai fazer é que a gente vai corrigir essa rota e que a gente não vai deixar mais que ninguém gaste mais do que a gente em nenhuma janela no Brasil. Porque agora a gente tem dinheiro para isso, certo? O que a gente não pode é errar 3 janelas seguidas, mas 2 pode. Então, o que eu prometo para os senhores é que a gente vai acelerar. Se a gente errar na primeira janela, tem uma chance da segunda. Quem errar na segunda, eu demito. A gente contrata alguém novo para ter um novo tipo de erro, mas dinheiro a gente tem. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso aqui é um fenômeno das SAFs e das bets que entraram no Brasil. O cara recebe um caminhão de dinheiro de patrocínio da bet. Ao invés de pagar as dívidas dele, como nós fizemos, o cara vai e contrata 2 jogadores. Eu que estou pagando imposto em dia, que estou bacana, o jogador que me custava 8 passa a custar 12. Você começa a ter uma inflação de demanda, certo? E nós não acompanhamos isso. Isso não aconteceu durante 4 ou 5 anos, mas aconteceu em 23 e 24. Então, essa combinação atrapalhou a gente em relação à contratação de atletas, ficaram atletas mais caros, com salários mais caros, houve uma inflação de demanda, mas a gente vai corrigir isso agora. Olha aqui o que Botafogo e Palmeiras gastaram em 25. Esse número daqui, que tem os 716, na verdade ele é perto de 900, porque quando você traz jogadores do exterior, você tem que pagar 18% de imposto de remessa de capital.
Então, o cara que gasta 700, na verdade, ele gastou 900, se é que ele pagou os impostos, certo? Mas se ele pagou, ele gastou 900 milhões. Então, quando eu disse que eu podia gastar 1 bilhão, o que eu estou dizendo para todo mundo? Agora é a minha vez de gastar. Só que eu vou gastar tendo sido campeão do Brasileiro, da Libertadores, tendo o elenco que eu tenho, e eu vou gastar o que vocês gastaram. O que não pode acontecer? A gente errar com as contratações da gente. Mas vejam, nós fizemos um investimento de 309 milhões esse ano, então o nosso investimento foi muito mais efetivo do que o do Palmeiras e do Botafogo. Mas se você tem um adversário que todo ano bota isso de dinheiro, alguma hora ele vai te derrotar, não tem muito jeito. Que foi o que aconteceu em 23 e 24. 23 com o Palmeiras, 24 com o Botafogo. Então tem uma explicação matemática para isso aqui. E a gente está pensando, significa dizer que a gente vai gastar 1 bilhão? Não significa dizer que a gente vai gastar 1 bilhão. Mas a gente tem condições de gastar, se necessário for, para recompor esse equilíbrio de forças. Parte estratégica, o futuro. Basicamente, a gente quer um Flamengo cada vez mais forte, capaz de atingir metas globais. A gente quer, a partir do ano que vem, ter receitas recorrentes acima de 2 bi. A gente está começando o ano, já está com 1,5, 1,6 bi. Vamos mirar em 2 para fechar em 1,7, 1,8. Eu acho que tem espaço para a gente crescer. No futebol, a gente tem essa capacidade de alocar acima de 1 bi entre folha e aquisições. E seguramente nós vamos fazer. Vai depender das oportunidades que tenham agora ou no meio do ano. A janela do meio do ano vai ser uma janela importante por causa do Mundial. A gente já tem mais de 80% das receitas da gente como recorrente, significa dizer que só 20% do que a gente ganha está em risco, de alguma maneira, de dar errado esportivamente, o que é muito importante. E tem um potencial adicional de aceleração de diversas linhas de negócio no marketing, que, enfim, eu não vou tomar tempo de vocês aqui, na hora certa a gente traz essas dicas para serem discutidas aqui. Então, a gente vai ter uma sustentação via política de Estado perene, permanente, que garantam profissionalismo, impessoalidade, transparência e pluralidade. E aí é o seguinte, permanecer no topo exige atenção. O que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Você começa a botar um salto alto, começa a se achar o rei da cocada preta, começa a achar que você é melhor do que os outros, que você pode muito. Então, tem a ilusão do soberano. Clubes que pararam no tempo acreditando serem inalcançáveis. É a acomodação dos seus conselhos impede a modernização institucional. Por quê? Porque eu sou o rei. Eu vou continuar assim. E a gente já viveu isso e não está muito longe. Isso é um caso de menos de 20 anos atrás. Tem outro caso de clube que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. O cara se torna refém do mercado. Chega uma hora que ele não tem um atleta para vender, que o mercado está ruim, como é que ele equilibra as contas dele? Ele quebra também. Esse é outro clube importante brasileiro. Qual é o risco para a gente? Transformar a base apenas em commodity financeira. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode pagar as suas contas ou acreditar que você vai fechar as suas contas vendendo só jogador da base. Vamos trabalhar para vender bem a base? Vamos. Mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não, eu fecho as contas desse ano, do ano que vem, vendendo 2 ou 3 garotos da base. Não pode ser assim. Calma aí, o BAP tá dando uma aula aqui, que loucura, velho. Déficit de governança, né? Clubes que sofreram com falta de profissionalização, crise política, o cara é campeão de absolutamente tudo, ganha um estádio, não paga o estádio, 10 anos depois está quebrado. Certo? A gente acha que não acontece? Acontece. Acontece, é rápido. Qual é o risco para o Flamengo? Permitir que a nossa política interna sabote a gestão profissional. Não deixe que isso aconteça. Porque o que garante todo esse equilíbrio que a gente está mostrando aqui é a profissionalização. E é o seguinte, né? É aquela coisa da humildade, da gente perceber que o que nos trouxe até aqui não garante liderança no futuro. A gente ganhou uma porra toda esse ano. Significa dizer que a gente vai ganhar o ano que vem? Não. Vai ser mais difícil, mais complexo, e é importante que a gente assuma isso desde já. Porque se a gente tiver a humildade de continuar trabalhando duro, a gente tem uma chance enorme de repetir isso. Se a gente achar que é o ó do bobó, a gente vai cair do cavalo. Quais são os riscos que eu vejo nos próximos anos e que a gente tem que pensar aqui? O avanço das SAFs. Eu acredito que em 2029 o único clube do Brasil que não seja SAF seja o Flamengo. Isso é o que eu acredito.
eu vejo muitos dirigentes de clube tocando o clube de maneira leniente para piorar o resultado, para chegar e dizer, olha para o Flamengo, como é que eu vou competir com esses filhos das putas? Só se eu virar SAF. Eu tenho um investidor e, para deleite de vocês, eu estou aqui para ser o CEO da SAF. Certo? Então, isso está acontecendo com vários clubes no Brasil, enquanto eu estou falando com vocês. Vamos pegar o caso do Atlético Mineiro. O que aconteceu? Eu assumo o clube como mecenas, indivíduo clube, tá certo? Eu sou garantia, chega uma hora eu chego e falo, ó, cheguei, quero receber. Ah, não tem dinheiro? Tudo bem, me paga com ações do clube, virei dono do clube. Então, eu entendo que esse é um risco que nós sofremos, porque hoje tem uns aventureiros que estão vindo para cá. E se vier um fundo soberano da Arábia Saudita para cá? Será que o Flamengo está preparado para concorrer com quem tem bilhões para investir? Essa é uma das coisas para a gente pensar. Assim, o dinheiro hoje não tem origem, não tem pátria. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem. Mudanças legislativas, de novas leis. Nação, para não alongar muito aqui, quem quiser continuar acompanhando, vá lá no canal do Flamengo, Flamengo TV. Tá tudo lá, mais de 1 hora de vídeo. Mas assim, o que eu tenho a dizer disso aqui, cara, espetacular. E eu, como sou um cara de contábeis aqui de exata, eu vendo esses números, eu fico malucão, velho. E tipo, cara, quem viveu a época ali, 2006, 2007, 2008 ali, 2005, 2004, sabe que foi uma loucura o Flamengo. Era uma bagunça que não tinha fim. Nem o flamenguista mais fanático ia imaginar que ia rolar essa reviravolta nas finanças do Flamengo. O Flamengo ia se organizar e ia ser o time mais poderoso da América. Ninguém ia imaginar isso, nem um flamenguista. Mas a gente sempre soube o nosso potencial. Então assim, eu agradeço muito toda essa chapa que veio e organizou o Flamengo, cara. Tanto de história, tanto de felicidade que o Flamengo nos trouxe nesses últimos anos aí é algo que não tem nem palavra. E assim, é legal a gente ouvir os palmeirenses falando da finança do Flamengo, é legal a gente ouvir os paulistas, mas a gente ouvir as palavras do BAP diretamente dele, da boca dele, na apresentação dessa, uma aula dessa, não tem preço, sabe? Então assim, de novo, quem quiser acompanhar lá, ó, ver tudinho, vai lá no canal Flamengo TV, que tá tudo lá. Quase 2 horas de aula grátis, velho. Parece um professor de universidade ensinando aqui, entendeu? É isso aí, nação. Saudações rubro-negras, se inscreve no canal para não perder nada e até o próximo vídeo. Valeu!